Fala, galera! Nossa aula de hoje é sobre racionalização, tá? Vamos ver 3 casos envolvendo os radicais e como a gente consegue fazer esse radical sumir do denominador. Então, a gente preste atenção que a gente vai conseguir fazer isso. Algumas frações apresentam números irracionais no denominador, tá? Por exemplo, irracional, raiz de 2, raiz de 3, enfim. Neste caso, para facilitarmos os cálculos com radicais, é comum eliminarmos a raiz do denominador sem que a expressão se altere. A esse processo damos o nome de racionalização dos denominadores. Então, tem alguns casos aqui para a gente poder verificar como que a gente resolve isso. Primeiro caso, quando o índice do radical é 2, raiz quadrada, tá? O que a gente faz? Por exemplo, 1 sobre raiz quadrada de 2. Eu vou pegar esse 1 sobre raiz quadrada de 2 e vou multiplicar pelos respectivos denominadores. O denominador é raiz de 2, vou multiplicar o numerador e o denominador pela raiz de 2. Uma vez, aí eu vou cair numa multiplicação de fração. Numerador multiplica numerador e denominador multiplica denominador. E aí vai ser 1 vezes raiz de 2, vai ser igual a raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai ser raiz de 4, ou raiz de 2 ao quadrado, que vai dar a mesma coisa. Tem como resolver a raiz de 4, que vai dar 2. Logo, minha resposta vai dar raiz de 2 sobre 2. Aqui embaixo, tá? A gente vai ter um outro caso aqui, que a gente vai precisar fazer uma distributivazinha, tá bom? Preste atenção. O meu denominador é raiz de 3. Vou fazer o mesmo processo, multiplicar o numerador e denominador pela raiz de 3. Sempre que tiver uma raiz no denominador, tá? Com índice 2, que se for uma raiz quadrada, multiplica o numerador e denominador por esse radical, por essa raiz. Então, 1 mais raiz de 2 vezes raiz de 3, só fazer chuveirinho. Pega a raiz de 3, faz a distributiva. Uma vez raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 2 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 6. E aqui, ó, no denominador, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, e raiz de 9 é 3, tá? Então, esse é o primeiro caso, dá pra resolver tranquilo. Vamos pro segundo caso. Já no segundo caso, eu vou precisar de ter um pouquinho mais de atenção, porque o índice do meu radical ele vai ser maior do que 2. Então, pode ser 3, 4, enfim, qualquer valor. O que eu vou ter que prestar atenção? Eu tenho que pensar num valor que, somado com o expoente do número que eu já tenho, vai dar o índice, tá? Então, por exemplo, aqui, 2 raiz cúbica de 5. O expoente do 5 é 1. E o número que consegue completar para somar, né, e dar 3 é o 2, porque 1 mais 2 dá 3. Então, eu vou fazer a raiz cúbica, vou fazer o mesmo processo que eu fiz antes, só que eu vou botar um expoente no radical, dentro do radicando, tá? O que vai acontecer? O expoente do 5 vai ser 2. Por que vai ser 2? Porque 2 mais 1, ali no denominador, vai ser 5. Então, eu só vou conseguir libertar o 5 do radical fazendo essa simplificação, tá bom? E aí, vai acontecer isso, tá bom? Vou dar uma parada aqui só pra gente poder visualizar. Vou colocar aqui pra vocês. Coloquei aqui o processo rapidinho pra vocês visualizarem, tá? Quando eu faço a junção ali, ó, a raiz cúbica, tá? De 5 elevado a 1 vezes 5 ao quadrado, eu caio numa multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e somos expoente. Vai dar raiz cúbica de 5 elevado a 1 mais 2. 1 mais 2 é igual a 3. Aí, eu fazendo a simplificação do índice, né, com o expoente, vai dar 5. E aí, eu consegui transformar esse número irracional em um número racional, tá bom? Em um número racional, tá bom? Então, vai ser 2 raiz cúbica de 5 ao quadrado, que é raiz cúbica de 25 sobre 5, tá? E não posso simplificar o 25 por 5, tá, gente? Porque o 25 tá dentro do radical e o 5 não vai estar dentro do radical. E outros exemplos aqui seguem também da mesma maneira, ó. 6 sobre raiz quarta de 3. Aí, o expoente é 1, eu tenho que, para poder, aqui, ó, no segundo exemplo, o expoente é 1. E para poder chegar até 4, tem que somar 3. Então, é raiz quarta de 3 ao cubo, tá bom? E aí, eu vou fazer dessa mesma maneira. Aqui, a gente simplificou o 6 com 3, pode simplificar, porque ele tá fora do radical, tá? E ele simplificou também, tá bom?
o expoente do radicando. Enfim, tá? Dá 3 ao cubo aqui no final. Vamos ver o outro caso. Já no terceiro caso, o denominador é uma soma ou diferença de dois números com raiz quadrada em pelo menos 1. Então, a gente fala que é o conjugado, tá? A gente vai multiplicar, ó. Para racionalizar frações deste tipo, devemos multiplicar ambos os termos pelo conjugado. O que é o conjugado da expressão? É ele mesmo com o sinal trocado, tá bom? Se o denominador tiver uma soma, multiplica-se pela diferença e vice-versa. Então, no denominador aqui, ó, nós temos raiz de 3 mais 1. Então, eu tenho que multiplicar o denominador e o numerador pela raiz de 3 menos 1. Por quê? Porque aqui, ó, quando eu vou fazer, né, a distributiva, vai dar raiz de 9 menos raiz de 3, mais raiz de 3 menos 1. Então, raiz de 3 mais raiz de 3 e menos raiz de 3 são simétricos, vai sumir, tá bom? E aí, como eu tava falando, ó, menos raiz de 3 com mais raiz de 3 é simétrico, sai dali. Raiz de 9 é 3, menos 1 é 2, o denominador é 2, tá bom? E aí, a gente vai conseguir, tá? E aí, vamos cortar esse 2 que tá fora com esse 2 aqui, tá legal? Porque ele vai ficar em evidência. O 2 vai ficar em evidência, porque tem 2 nos dois, né? 2 raiz de 3 menos 2. Coloquei o 2 em evidência, ele vai multiplicar raiz de 3 menos 1, tá? Se eu fizer a distributiva, volta para lá. E aí, o 2, que é do numerador, vai cancelar com o 2 do denominador. Vocês estão vendo, ó? Vai cortar o 2 do denominador. Sobrou, então, raiz de 3 menos 1 como resposta final, tá? Fiz essas observações para a gente compreender melhor esse processo e para verificar aí melhor os 3 casos, né, da racionalização, tá bom? Quando eu tenho o índice 2, com a raiz quadrada, quando eu tenho um índice maior do que a raiz quadrada e quando eu tenho ali uma soma ou uma subtração, tá? De uma raiz com um outro número, que aí eu tenho que fazer pelo conjugado dele, que é esse último caso que nós vimos agora, tá bom? Então, preste bastante atenção, cuidado aí na hora que for realizar, para não errar.